apareceu uma mensagem aqui. Bom, a nossa trilha formativa, ela tem essa certificação, né, de 58 horas, porque ela inclui o tempo de vocês na plataforma e também esse período de mentoria. E a fase de multiplicação que a gente estima aí mais ou menos 20 horas, por isso que a gente chega nesse total de 58. Então, nós vamos falar nesse encontro de hoje sobre elementos da plataforma, o que é essa fase de multiplicação, o que é o roteiro de evidência, a declaração de multiplicação, e depois eu vou pedir para vocês validarem que vocês estiveram nessa mentoria lá na plataforma, então já pode até se conectar no curso, a gente vai fazer uma validação lá da presença. Bom, revendo aqui, qual foi o nosso processo até então? Nós tivemos o esquenta e o webinário, que são 4 horas que já estão validadas para todo mundo. Quem não conseguiu participar presencialmente tem a mídia, tem a gravação, pode assistir se desejar. As atividades que vocês estão realizando na plataforma, os fóruns avaliativos, cada um deles tem uma pontuação, que é mais uma pontuação para nos ajudar a organizar esse processo e a compreender em qual etapa cada um está. Mas nosso objetivo aqui não é dar notas a ferro e fogo, enfim, a gente entende que é um processo e a gente entende também que cada um tem um contexto, que vocês têm suas peculiaridades e que a mentoria é onde, digamos assim, é o ápice do curso. Então, mais do que o desenvolvimento de atividades na plataforma, no sentido não de que elas não são importantes, mas a gente entende que a gente começa na plataforma, mas a proposta ela ganha corpo aqui nesse momento de mentoria e principalmente na multiplicação, que é o grande objetivo do projeto. Isso chegar no estudante de alguma maneira. Então, vocês têm as 30 horas de realização na plataforma, né? Esse tempo é um tempo estimado. Essas 22 horas, considerando a elaboração do roteiro, o preenchimento da declaração, que é um documento rápido, e depois, ao fim, a gente tem a culminância, que é a celebração do curso. Bom, eu vou passar aqui pelas atividades, e aí já vou aproveitar para ir tirando algumas dúvidas que foram surgindo. Eu vou entrar na plataforma mesmo para mostrar. Dúvidas que foram surgindo para mim no privado. Tá, a tela do curso tá aparecendo? Não, tá a apresentação ainda. Tá a apresentação. Deu um problema no áudio aqui. Tá a apresentação? Tá agora tá. Pode. Tá ok. Ah, tá. Deu um problema aqui no meu áudio. Eu tô ouvindo voz de robô. Não, tá ok. Agora parou de apresentar. Acho que caiu dela. Não tá mais. Deu uma travada aqui. Vamos. Mas o bom é que tem gente que também está chegando agora, está começando. Ainda pega no comecinho. Bom, aqui na plataforma, vocês devem ter percebido que as atividades elas não são muito complexas. Até porque a gente entende que no grupo tem pessoas que já dominam e que já trabalham, vocês já postaram projetos incríveis aqui, e tem outras pessoas que estão começando agora, tem um primeiro contato com a robótica, então por isso que as atividades, a gente nem exige um grau de complexidade muito alto, compreendendo esses vários perfis. E aí na mentoria, a gente vai entender a melhor maneira de fazer a mentoria para atender essas várias expectativas. Então, aqui, o que é muito importante lá no início? Preencher o Marco Zero, porque essa pesquisa Marco Zero,
digamos assim, ela é o nosso diagnóstico, a nossa avaliação diagnóstica. E ela é muito importante para a gestão do projeto, para pensar nas novas etapas, no futuro mesmo dessa ação, até para entender no processo, quando vocês respondem lá no início. Eu acho que ela caiu, eu vou abrir aqui também. Só um minutinho. Vou abrir aqui a plataforma. Vou compartilhar a plataforma Oi, também. Marta, a Van deve ter caído. Eu estou abrindo a plataforma aqui. Tá. Tem problemas de internet, todos temos. Boa tarde para quem está chegando. A gente começou agora há pouco. A Vanessa estava falando sobre o formulário na plataforma. Estou conectando aqui. Só um segundinho. Pior que agora até a minha não está funcionando bem. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Voltou. 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 A Van caiu, Luana. A van caiu. Eu consigo Pronto. subir, não sei se vocês estão vendo, eu posso ir passando aqui se quiser. Pronto, pode ser. Abre. Quem está falando? É Camila. Camila. Pronto, Camila. A Van caiu, ela estava falando desse formulário, que seria, como ela falou, seria o nosso diagnóstico. Eu acredito, pelo menos do grupo 6, eu acredito que boa parte respondeu. Quem não respondeu também está carregando aí. Você consegue abrir? O importante também é falar que no início de cada unidade, pode descer, descendo. Vocês vão preencher com os dados de vocês, mas no início de cada unidade tem um videozinho explicando como é a atividade. Esse aí é só os dados pessoais, a idade. Botou 3 minutos, mas eu acredito que em menos todo mundo consegue preencher. Caiu, Vanessa, mas se quiser pode retornar, e tu caiu e a minha aqui não quis abrir. Mas para entender mesmo o perfil de vocês. Cadê a Van? Alguém que não conseguiu preencher o formulário, teve alguma dificuldade, pode falar também qual foi a dificuldade que encontrou, se todo mundo já preencheu. A Vanessa voltou? Não. Então, vamos continuar. Acho que a Vanessa caiu de novo, viu? Ela escreveu que o computador dela desligou, gente. Ela tá ligando de novo. Certo. E o meu não está querendo apresentar. Quer que eu volte o meu, Marta? Volta sim, por favor. Tem um aberto, é o seu? Não. É Luana? Não. Ou é a Van? Oi, estou subindo. É Tá Luana. Certo. Tá certo, Lu. Obrigada, que aqui também deu uma travada.
Ó, pode ir descendo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não estou conseguindo. Aqui não tá saindo. A professora Vanessa está chamando. Ó, Luana e Ivana, ele tá pedindo aqui para eu compartilhar a minha, sair e entrar. Eu vou sair e entrar rapidinho, tá, gente? Não sei. Volto. Tá certo, Luana? Luana? Tá certo, Má. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês devem estar ouvindo só minha voz. Só para dar sequência, enquanto as meninas estão aqui estabelecendo a questão da conexão delas, vocês devem estar visualizando aí a questão do marco zero, ok? Estão conseguindo ver? Eu não estou conseguindo ver direito. Pronto, agora Eu também não estou conseguindo ver. agora eu voltei a compartilhar minha tela. Estão vendo a minha tela agora? E aqui também. Foi, Má, tá aparecendo. Problemas técnicos. Marta, seu áudio está fechado. Ela está falando, mas o áudio dela está fechado. Folha minha, depois eu arrumo. Oi, vocês estão me ouvindo? O que você vai fazer? Imprimir? Estão me ouvindo? Agora. Tá. Então, Marta, você parou onde? Eu estava falando do marco zero. Foi, você teve problemas e eu também tive. Agora não está permitindo eu compartilhar e abrir o áudio, mas vamos seguir. É só ver alguma coisa de tecnologia que tem problema com tecnologia. É incrível, né? Bom, tá. Voltando, pessoal. Então, aqui. A importância de preencher o marco zero, como eu falei, e ele libera as atividades seguintes. O fórum Você Robô é um fórum introdutório de integração para vocês se conhecerem, trocarem. Ele também é avaliativo, né? Ao participar, vocês conquistam aí os 4 pontos. E nós entramos agora nesse fórum, o Micromundos, que foi bem bacana as interações, as propostas que vocês trouxeram. E vocês captaram muito bem a mensagem, pelo menos eu posso dizer aqui do grupo 7, não sei se a Marta quer fazer algum comentário com relação ao grupo 6, ou mesmo os outros grupos vendo de uma maneira geral, acho que todos captaram bem a mensagem, que era propor, considerando a proposta do fórum, a gente trazia uma situação, problema relacionado às casas no futuro, e vocês pensarem em um artefato. Algumas pessoas já tinham projetos e aí colocaram no fórum os seus projetos já feitos, ou alguns até chegaram a publicar fotos e vídeos. Outras não tinham um projeto, não tinham ainda o material, mas publicaram a ideia. E isso para a gente é importante. Então, para vocês que estão assistindo, quem ainda não participou desse Fórum Micromundos, mais importante do que publicar a foto de um projeto super incrível ou um vídeo do projeto acontecendo, né, desse protótipo quase final, publiquem a ideia. Eu lembro que teve um caso aqui de alguém que fez um rascunho mesmo com... Isso, Juliana, publica a ideia de uma máquina de lavar robótica. E aí a pessoa fez um desenho com lápis mesmo, é isso. A ideia, a proposta desse fórum é essa, incentivar esse pensamento e lembrar que antes de pôr a mão na massa existe um planejamento. E a gente planeja e a gente sonha uma ideia e aí depois a gente, né,
constrói para que ela se realize, mas é importante que a gente pense em propostas diferentes, até para não fazer sempre a mesma coisa. Você quer colocar alguma coisa, Marta? Sim, sim. No grupo 6, teve gente que fez o desenho mesmo no digital, teve gente que fez desenho no papel, compartilhou comigo e colocou lá. Acho que é o relato da ideia, né? Assim, pode ser de diversas formas, pode ser... Vou mais além, tem desenho, pode ser até de um poema, de como fosse. Então, no grupo 6, tive algumas criações físicas mesmo, alguns botaram a mão na massa, usando diversos materiais, como garrafas, latinhas, até motores. E também teve gente que fez o relato do processo. E alguns também foram além e conseguiram executar com os alunos. Então, como você está dizendo, vale a ideia, como pensar como seria essa atividade. Isso, a Sheila está falando aqui, que é tutora também de uma outra turma. Comecem com a ideia, inclusive é até a proposta da unidade, né? Uma ideia na cabeça e materiais recicláveis na mão. A gente começa, o nome Micromundos não é à toa, é a ideia de você ir construindo esse universo de propostas, de possibilidades, de você problematizar o mundo ao seu redor e pensar, nossa, mas se eu tivesse aqui os ferramentais da robótica, o que eu poderia fazer para... vou supor aqui um exemplo. Eu sou uma pessoa que sempre esqueço a luz acesa. Será que eu poderia fazer algo aqui utilizando uma plaquinha ou às vezes até só um eletroeletrônico para que eu não deixe a luz acesa? Então é a partir dessa construção de ideias, a gente constrói esse micromundo e depois a gente pensa em como desenvolver. Então, com relação a esse fórum, acho que é isso, vocês captaram bem a mensagem. E aí nós entramos no outro, que é o Pensando a Eletiva. Qual que é a ideia aqui desse Pensando a Eletiva? Vocês receberam, né? Vocês têm acesso ao material, a eletiva que foi construída para ser desenvolvida com os estudantes. E o objetivo aqui era mesmo um olhar crítico, que vocês escolhessem uma atividade, basta uma atividade, uma proposta, um enxerto desse material e fizesse uma avaliação pensando no seu contexto. Porque a gente entende, embora o material seja muito rico, e a autora do material está até aqui no chat com a gente, que é a Sheila, é um material muito rico, mas a gente também entende que nenhum material ele serve totalmente a todo mundo. Porque se nós estamos falando de educação, né, nós estamos falando de contextos diferentes, de realidades, então a adaptação ela é sempre necessária. E o educador ele precisa ter esse olhar, né, para o seu território, para fazer as adaptações necessárias, o incremento necessário. Então, o objetivo dessa atividade é o olhar crítico para esse material e também crítico e criativo. Uma vez que eu olho e, de repente, não faz sentido para o grupo que eu trabalho utilizar determinado material, o que eu posso propor de diferente? Porque assim a gente constrói um arcabouço de práticas e de ideias. Então, esse é o principal objetivo da atividade. Ô, Van, tem uma coisa que a gente tá muitos vinham falando para mim, Marta, eu não, na questão do material, de como fazer, né? Eu não tenho essa disciplina na minha escola, coisa e tal. Sobre material, acho que a gente compartilhou algumas ferramentas, como a Van falou, a gente tem que olhar para a nossa realidade. O que é que eu tenho no momento, né? O que é que eu tenho? Eu só tenho realmente material reciclado, só tenho tampinha de garrafa. Acho que vai demandar um pouquinho mais de pensar como seria essa atividade diante da realidade que eu me encontro. Então, o que é que eu tenho ao meu favor? O que é que eu tenho? O que é que eu posso utilizar? E eu acho que vocês viram também que pode ser feito com atividades desplugadas também. Então, acho que não apenas olhar para o que tem ali e me limitar. Posso olhar, fazer realmente esse olhar para a realidade que a escola que eu estou, a sala de aula que eu tenho. Então, é isso. Acho que a Marta falou muito bem, olhar a minha realidade e o que eu tenho. Então, percebam que em momento nenhum a gente
propõe que vocês trabalhem com um material específico e a proposta é rígida, né? É tudo bastante flexível, justamente para fomentar esse olhar criativo e crítico e pensar o que eu posso fazer com o que eu tenho e a partir da minha realidade. E aí nós chegamos na unidade 3, que é a unidade que nós estamos agora, que tem o Fórum Tempestade de Ideias. Antes do fórum, nós apresentamos o robô Curupira, e aí muita gente perguntou, eu tenho que fazer o robô? Justamente por conta de tudo isso que a gente já comentou aqui, o robô, esse passo a passo, esse tutorial feito pelo professor André, e a autoria desse projeto é do professor Glauco, é justamente considerando que nem todo mundo tem um kit, ou alguns têm, mas ainda não tiveram um primeiro contato, essa atividade é uma atividade de inspiração. Então, quem quiser entrar e seguir o passo a passo, vai conseguir chegar no robô Curupira, mas não é a atividade avaliativa, porque a gente entende que tem um grau de complexidade, nem todo mundo tem os materiais, então fiquem tranquilos quanto a isso. Quem puder fazer, entrar, assistir, ou mesmo que não tenha o material, eu até sugiro que assista para ter uma noção, vai conseguir compreender onde vai cada coisa, vai ajudar a ter uma visão geral de como eu construo um artefato e programável, né? Porque até então a gente trabalhou com peças, pequenos eletrônicos, e aqui a gente chega numa etapa em que você tem um artefato programável, né? Você já começa a lidar com alguma linguagem de programação. E aí, depois do robô Curupira, a proposta desse fórum, que é o Tempestade de Ideias, aqui, é pensar, legal, a robótica, normalmente, ela é muito associada ao universo das exatas. Então, e aí, muitas vezes, a gente fica com uma visão fechada de que só os professores de matemática, de física, de química podem trabalhar com robótica. E, na verdade, não. Então, a proposta desse Tempestade de Ideias é justamente desconstruir essa ideia de que só quem gosta de matemática vai poder trabalhar com robótica. Então, por isso... Vanessa, diga. Eu sou pedagoga, gente, então eu trabalho com crianças desde a educação infantil e também a função na qual eu estou, não estou mais em sala de aula, mas quando eu comecei com esse processo de robótica, não era nem robótica com sucata, era robótica livre, vem de outras ideias, eu era da professora da educação infantil. Então, existem diversas atividades que eu posso adaptar para a realidade, para a sala de aula que eu estou, para o nível que eu estou. Se eu sou uma professora, eu sou um coordenador da educação infantil, como é que seria essa vivência desse entendimento de robótica, de eletrônica para aquela série? Então, teve algumas pessoas, eu sou de humanas, mas eu também não era. E eu acho que a condução do curso está de uma forma suave, para que a gente consegue entender o conceito, mais ou menos, do que viria a ser um robô, as várias nuances. Eu não sei se aqui temos um professor de filosofia discutir o que vinha a ser um robô, dar um surgimento do português, o próprio surgimento da palavra robô, da onde veio, né? O que significa a palavra robô? Então, tem várias questões que podem ser associadas, discorrer de várias disciplinas de humanas, e não só apenas de arte, tem a parte artística, que é muito presente nesses projetos, nesses protótipos, mas também outras disciplinas que casam perfeitamente. Na verdade, como eu brinco em algumas conversas, que as disciplinas de humanas estivessem mais envolvidas, talvez esse processo seria mais fácil para nossos alunos também. Desculpa. Pode tocar pensar até também em temas transversais, né? Então, por exemplo, uma discussão a ser colocada, a questão da automatização da mão de obra e a robótica. Isso tem um impacto sociológico no mercado de trabalho, no mundo do trabalho para esses jovens que estão saindo agora da escola. Dá para a gente fazer toda essa discussão
e transformar isso numa prática e trazer a robótica. Outra questão é a inclusão, a importância do desenvolvimento da robótica para o desenvolvimento de próteses, de artefatos que contribuem para a mobilidade de pessoas. A Marta falou da filosofia, a gente tem inclusive uma sequência didática em um dos materiais, não na eletiva, mas dos materiais de repertório do Instituto, que uma professora trouxe o dilema do bonde, né, que quem é de filosofia deve saber bem, quem não conhece, coloca no Google, a questão do dilema do bonde e a discussão sobre os carros autônomos, e ao fim de toda essa discussão, os próprios estudantes construíam o seu carro, enfim. Tem toda uma contextualização para que não seja, primeiro, só a construção do artefato pelo artefato, que aí você fica muito no âmbito do técnico, tem o seu valor, obviamente, ele vai aprender ali alguns conceitos e tal, mas a gente pode incrementar essa proposta e trazer discussões também mais profundas, ao mesmo tempo que se desenvolve uma prática com os conceitos da robótica. Então, esse tempestade de ideias é também para sair da caixinha e ter as ideias mais malucas. Aqui também é ideia. Inglês, como que eu poderia pensar robô e trabalhar o inglês ou algum outro idioma? A própria programação, né? Porque uma das coisas que, para poder trabalhar os robôs, tanto na parte da programação em si, são as palavras geralmente em inglês, como seria a questão de direcionamento, direita, esquerda, lateralidade. Então, são coisas que podem ser trabalhadas plugadas e desplugadas também. Sim, para a gente ter um novo arcabouço de ideias e novas propostas. Bom, então, com relação à plataforma, estamos até aqui na unidade 3. E aí, a unidade que vai ser aberta semana que vem é a unidade de mentoria, propriamente dita. Hoje nós adiantamos o primeiro encontro, mas a próxima unidade a ser aberta é a mentoria, com um espaço para vocês publicarem depois o roteiro de evidências. E aí que entra a etapa de multiplicação. Então, considerando que vocês trabalham com os professores, o que a gente pensou? Que esse momento de multiplicação seja feito com um professor, então que vocês possam trabalhar com um professor que esteja em sala de aula, com estudantes, para elaborar estratégias que integrem a robótica. E aí esse roteiro de evidência, ele seria contando esse plano de aula, que vai ser aplicado pelo professor com o estudante, e também o acompanhamento desse processo de multiplicação. Então, o roteiro, qual vai ser o foco do roteiro de evidência de vocês? O trabalho com o professor, desenvolver um trabalho com o professor para que ele possa desenvolver com o estudante. Lu, você quer trazer alguma consideração aqui para essa etapa? A Lu está aí? Não, Luana? acho que não. Acho que Ou a Ivana? poderia abrir aquele documento. Você consegue compartilhar? Que eu estou no celular aqui. Eu vou tentar aqui. Talvez eu fique muda, mas eu estou vendo tudo e ouvindo tudo, que eu tenho um probleminha aqui. Mas eu vou compartilhar aquele do projeto. Só um segundinho. Então, nós mudamos aquele roteiro de evidências. Eu vou atualizar lá na plataforma o roteiro, e aí lá tem o passo a passo. A gente explica, inclusive, no roteiro o que é. Então, em vez de colocar o nome do aluno, vai ser o nome do professor parceiro. Esse professor trabalha em qual área? Quantos estudantes esse professor planeja multiplicar? Então, vocês vão em conjunto
elaborar um plano para trabalhar com os estudantes. Então, a grande Eu diferença compartilhei, estava mostrando. Tava Eu não sei se sim. estava, então vou deixar lá e tu me chama, que eu não consigo ver as duas telas aqui, não. Hoje deu problema. Pode Vou colocar mostrar lá de que eu novo. te mostro. Tu vai me guiando, viu? Tá bom. Ó, então, aqui. Aí pode ir descendo, Marta, por favor. Esse roteiro vai estar lá disponível para vocês. E aí, basicamente, ele traz, né, o objetivo, aonde você quer chegar, passo a passo das atividades. Enfim, só que aí, no caso, em vez de relatar com o estudante, vai ser relatar isso com o estudante, vai ser relatado o trabalho com o professor, que a gente está chamando aqui de professor parceiro. E aí, o que a gente fala da multiplicação é justamente isso. Precisa chegar no estudante de alguma maneira. E uma vez que chega no estudante, a gente precisa que vocês preencham um documento chamado Declaração de Multiplicação, que está lá na plataforma. Você consegue colocar lá, Marta, por favor? Vou sim, vou abrir aqui e vou colocar lá, só um minutinho. Uhum. Mas pode ir falando enquanto eu vou abrindo aqui. A declaração de multiplicação, ela ainda não está... Para vocês, ela ainda não está visível. Ela vai ficar visível a partir da semana que vem. Mas se você entrar como tutor, aparece. Uhum. Tá lá na última semana. Eu vou colocar lá. É basicamente um formulário. É um formulário parecido com aquele do Marco Zero, só que mais simples ainda, que a gente precisa que vocês tenham que na verdade, autorizem, né? Algumas informações relacionadas à multiplicação, e ela também, essa declaração também está relacionada à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente precisa de algumas informações de vocês para gerar a certificação e que vocês declarem que fizeram a multiplicação do trabalho. Então, basicamente é isso, é um formulário com algumas poucas perguntas, só para ticar, né, essas perguntas, mas que para a gente é muito importante, até por conta da lei. Vocês já devem ter percebido, até em outros sites ou em outros materiais, em outros cursos que vocês naveguem, esse documento vem sendo pedido. Estou tentando aqui. Se hoje quem está aqui nesse momento, para vocês verem, mesmo aqui eu tá toda preparada, também estou tendo um problema com a internet, que é uma coisa que a gente entende, que é uma realidade de todo mundo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente já pode abrir para perguntas, né? Vamos abrir para perguntas? Hoje a internet resolveu dar problemas em todo mundo, então eu estou no celular, eu estou com um pouco de acesso aqui. Quer dar uma olhadinha nas perguntas? Estou vendo bastante. Algumas pessoas do grupo 6 tiverem dúvidas. Tem dúvidas em relação à atividade? As atividades na plataforma? Eu acho que agora vai. Aqui. A multiplicação está disponível, irá ficar. Então, a multiplicação é uma etapa que vocês vão
já podem iniciar a partir de então. O que a gente vai liberar, na verdade, na plataforma a partir da semana que vem, é o documento, o espaço para vocês postarem esse documento que é a evidência da multiplicação, tá? Tem mais perguntas aqui? Ó, como eu não consigo compartilhar e falar, eu vou compartilhar e você vai falando de novo no formulário, que eu acho que fica mais claro para o pessoal. Deixa eu compartilhar de novo. Não está permitindo Marta falar e Marta compartilhar. Ó, eu vou colocar esse documento disponível agora lá, roteiro de evidências, e já vou atualizar. Então, já vou colocar lá no ambiente. Tem mais perguntas? Mais alguma? Ó, alguém? A gente vai deixar esse documento disponível, caso também pode, se perdeu, eu vou compartilhar também no grupo, no fórum. E quem ainda ficar perdido pode me chamar no privado, que eu também compartilho. Eu vou colocar ele aqui agora, lá no... O prazo, sobre o prazo de evidência. A gente tem, ó, o prazo do curso... Cadê o prazo que a gente tem? Deixa eu sair aqui do ambiente. Ó, nós temos lá no início do nosso curso, quando vocês entram, tem lá a data, de 15/8 a 7/11, que é o fim do curso. Então, a gente ainda vai ter um tempinho para vocês desenvolverem essas evidências, tá? Não é agora não, ó. Dá o quê? 2 meses. Ainda tem o quê? 2 meses, né? Hoje é 8/9, 7/11. Que é, ao longo desse processo de mentoria, vocês vão desenvolvendo a multiplicação. Tem mais dúvidas? Na primeira atividade, posso postar um protótipo de aquecedor solar que fez na escola? Com certeza. E de várias formas. Se você quiser for apenas um relato, for uma foto, for uma descrição de como foi, pode compartilhar. Eu acho que é obrigatório realizar essa etapa, como a Avô falou aí no começo, né? Tem o curso, tem uma carga horária e umas atividades que devem ser feitas por vocês. Porque a gente alcança essa pontuação de 100% do curso. Então, cada atividade, ela vai pontuando até você chegar a 100. Então, se você não participar, se você não fizer nada da evidência, não alcança o mínimo, que é 60%, na verdade. E eu acredito que se eu acho que se conectar com os outros professores, né, para realizar atividade, acho que em colaboração, né, multiplicando mesmo, é tranquilo. Não lembrando de não deixar acumular quem não fez ainda o primeiro fórum, o segundo. Aproveita um tempinho livre que tem, um momento que foi reservado para isso. Eu geralmente, pelo menos, eu tento responder as mensagens entre 1 ao meio-dia, mas sempre estou respondendo, reservar um tempo do seu horário para tentar fazer. E teve gente que, no momento que estava praticando, tentando fazer atividade, teve dúvidas e perguntou. Então, acho que a gente está sempre disponível a ajudar vocês no momento que estiver executando ou elaborando essa ideia.
Deixa eu ver, temos alguma pergunta? Eu não vi qual foi a pergunta que ela fez. E aí, vocês têm mais alguma dúvida em relação à unidade? As atividades, ferramentas? Qual pergunta? Alguém fez uma pergunta, mas não estou localizando essa pergunta. Essas atividades estão em qual módulo? Módulo 1, Pronto. 2, 3? Não, cada unidade tem um fórum, tem uma atividade. Deixa eu compartilhar aqui. Então, novamente do curso. Aí, Ivan, vou precisar do teu áudio. Não sei se a Ivan está por aí ou caiu. Estou por aqui. Oi, estão Pronto, ouvindo? eu vou compartilhar minha tela e onde mostra as unidades, ou alguém que quiser compartilhar também. Cada unidade... Para mim, Pode eu só falar. estou com liberação com módulo 1 e módulo 2. Estou tentando encerrar o módulo 2, mas não falta uma atividade enviar lá, que o Danilo estava me ajudando, a gente não estava conseguindo enviar. Qual é Eu vou teu ter que fazer grupo? de É novo. 6 ou 7? O meu grupo? Sim. Eu não lembro o que era, não. É do Quem é o seu tutor? o Quem é o seu tutor? Danilo. O Danilo. Ah, pronto, eu acho que você pode... Há uma coisa que algumas pessoas do meu grupo também tiveram dificuldade na plataforma. Acho que no momento que você tentar, você pode printar a tela ou tirar uma foto com o celular mesmo, porque a gente talvez... Não, porque como não estou vendo a tela, talvez eu não consiga te ajudar, mas se tu, no momento o erro que estiver aparecendo, a gente consegue identificar onde está acontecendo, se é um problema da plataforma ou da internet, entendeu? Acho que Aí pode ajudar. Aí eu consegui entrar naquele relato de experiência, né? Ele entra Certo. numa página, é nesse aí que eu estou tendo problema. Aí eu vi lá onde que salva isso aí, que eu não vi opção nenhuma para salvar. Foi na unidade 1 ou 2? Na unidade 2. Que é micromundos. Módulo 2. No módulo 2. Unidade 2. Me permitem então a palavrinha também? Com certeza. Na eletiva? Eu juro que eu sempre tento ficar mais quietinha, mas eu não consigo. Na verdade, Tudo assim, bem. eu acho que a sua observação, Má, com relação a essa dica de print e tal, acho que é bem bacana, né? Aqui nós estamos com vários cursistas que não estão com seus tutores, né? Seja 1, 2 ou 3. E o interessante é que essa fase de mentoria, que é essa nossa primeira, ela vem trazer esse olhar mais de forma, vamos dizer, mais macro, né? Esses detalhes da atividade que o cursista está, qual está faltando, a gente vai estar levando aí para que os tutores entrem em contato. Então, a gente sabe que tem alguns aqui que são de outros grupos, e o que a Má trouxe, né, a tutora Marta, é muito legal. Então, assim, tira o print, chama seu tutor no privado, para que ele possa verificar o momento, o local que você está, né, para auxiliar mesmo, né? Eu acho que isso que é importante. Eu acho que essa conexão foi feita, estão entrando em contato também, e as meninas aqui, de uma forma geral, a Vanessa, a Marta, tá trazendo essas ideias de modo mais macro, né? Não trazendo nessa particularidade. Por isso que é importante procurar o seu tutor realmente no privado, ou até mesmo no grupo, para que ele possa estar direcionando. Acredito, Má, que não haja necessidade agora de subir, mostrar e tal, até porque já foi falado um pouquinho, o pessoal aí está caminhando também para a finalização da mentoria, e assim, a gente deixa essa dica, prof, que estava falando, procura realmente o Danilo, que ele entrou aqui na sala também. Não, talvez eu procurei, o Danilo está sendo muito paciencioso comigo, ele é 10, ele me atende na hora, você entendeu? Eu falei para ele que eu acho que eu estou meio totó, porque eu não tô... Imagina! E esse momento de mentoria... Ele está tendo muita paciência comigo, ele é 10, sabe? Não, muito bom, muito bom.
Muito bom. E assim, ele vai dar essa sequência mesmo, né? Como a gente está aí com quase 50 pessoas na sala, a gente acredita assim que seja uma coisa mais particular, né? Porque é um momento, né, para saber onde a professora está, todos estão abertos no sentido até o terceiro módulo, como a Vanessa colocou, e acho que é mais interessante estar tratando disso no privado realmente, para a questão da gente não focar só nesse caso, sendo que a gente tem as outras pessoas também, e a prof, com certeza, como mesmo já disse, está sendo acolhida pelo Danilo, e vai dar tudo certo, Não, hein? ele é 10. Tá compreensível, tranquilo. Obrigada, meninas, desculpa interromper. Nada, a Luana sempre aí nos ajudando, socorrendo. Pessoal, eu já atualizei lá no ambiente, na unidade de ambientação, eu coloquei o roteiro atualizado, está lá, roteiro de evidências, PCPI, atualizado em 8/9. Então, bem lá no início do curso, já tem um novo modelo de roteiro de evidências. Tá? E aí, ao longo das próximas mentorias, a gente vai destrinchando esse roteiro, conversando melhor sobre ele, entendendo o contexto de cada um, e aí a gente entende que existem especificidades e a gente lida com elas, tá, no processo. Então, não precisam ficar ansiosos também com relação a isso. Tem mais alguma... Acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui, né? Eu vou pedir, então, para vocês validarem a presença de vocês lá na plataforma, na unidade 3. Não sei se você consegue compartilhar aí, Marta, ou alguém do Instituto. Vou compartilhar sim. Tem Mas lembra que eu para registrar a presença. Isso, lá no finalzinho, ó, registre presença. Ó, a Marta vai fazer rapidinho. Pode colocar para visualizar. Pode dar o iniciar tentativa. Onde que entra para colocar presença? Eu não entendi. Lá no curso mesmo, na plataforma, na unidade 3. Mas para mim não tem a unidade desde o módulo 3, não abriu. É estranho, porque o módulo 3 está aberto. Vamos tentar entender melhor aí qual que é o... Eu vou verificar de novo, mas até agora há pouco não estava aberto, só o módulo 1 e 2 para mim. Estranho. Depois a gente fala com você, ou você chama o tutor no privado, porque ele está aberto para todo mundo. E se você preencheu Você preencheu o marco 0? Preenchi. Então ele já abriu, não tem por que estar fechado. A gente precisa entender melhor o que está acontecendo. Tá? Mas aí você chama ele, por favor. Qualquer coisa ele aciona a gente. Mas, basicamente, ó, lá na unidade 3, tem lá a etapa desafie-se. O último tópico é registre presença na mentoria 1. E ele só vai perguntar, você esteve presente na mentoria? Ó, registre presença. Pode continuar. Aí você vai colocar lá, sim, verdadeiro. Declaro ter participado, verdadeiro. Finalizar tentativa. Aí pronto, ele já registrou. Qual que é a questão aqui? Alguém trouxe uma Agora dúvida? Eu vou compartilhar também, gente, onde está para confirmar a mentoria lá do pessoal que está aí do grupo 6, mas acho que todo mundo vai fazer, mas indo lá na unidade 3, lendo cada umzinho dos ícones, vai aparecer a opção de confirmar a presença, aí vai abrir aquela outra página e você só clicar na opção do verdadeiro. O Felipe levantou a mão. No final, tá me ouvindo?
Sim, perfeitamente. Tá. No final, tem que clicar em enviar tudo e terminar? Sim, Depois que você coloca a verdadeira, isso, enviar tudo e terminar. Tá, isso. enviado. Tá bom. Tem alguém que perguntou que tipo de atividade temos que fazer? Não entendi a pergunta. Sim, as atividades foram abertas gradativas, tá? Aí alguém perguntou aqui que tipo de atividade temos que fazer, porque a internet caiu, eu não entendi. Eu acho que ela está perguntando, em cada unidade tem algumas atividades que podem ser feitas, são gradativas, e as unidades vão abrindo semanalmente. Então, já teve, primeiro foi o formulário, depois teve o fórum da atividade 1, certo? E teve já, como a gente está na terceira unidade, seria esse aqui. Cadê? Tem mais um. Então, elas estão descritas lá na unidade. Estão perguntando qual os tipos de atividade que tem. Cada unidade tem um fórum específico. No Micromundos, você vai escolher alguns dos desafios que tem lá vou chamar para prototipar, mas para fazer algo que gire, algo que se mova, algo que rode. Então, tem alguns desafios, você vai escolher e vai ou registrar lá de alguma forma. Vai registrar, seja em forma de imagem, de desenho, de fotos. Eu acho que, inclusive, já tem algumas outras unidades que você pode estar conversando com outros colegas no grupo para ver de que forma eles compartilharam. Teve gente que fez todo o registro de foto, etapas, passo a passo, e teve gente que apenas compartilhou uma imagem. Acho que pensar mesmo qual seria. Pensando eletiva é olhar mesmo tanto lá, acho que acredito como instrutores compartilharam nos grupos, o que é que tinha dizendo no decorrer do curso, aí você vai dar uma olhada no material e vai colocar os seus pensamentos em relação a isso. E tem peixaria de ideias, aqui eu chamo toró de ideias, Vanessa. Aqui eu estou de Pernambuco, a gente chama toró de ideias. O que é que eu posso fazer com isso em relação... Eu acho que é bom olhar também para o que você trabalha, né? Se você é professor da educação, se você é coordenador da educação infantil, ensino fundamental 1 ou 2, e fazer um registro com esse seu olhar. Eu acho que deu para dar uma... Que a Miriam e alguém que está usando o e-mail Projetec fizeram uma pergunta que eu não entendi. Acho que eles falaram que a internet caiu bem na hora da pergunta deles e a gente também não... A nossa também caiu. Hoje a internet está uma maravilha. Então, eu não entendi. Se vocês puderem... se vocês puderem ou fazer novamente a pergunta ou então entrar em contato direto com o tutor de vocês, que eu não entendi exatamente qual é a pergunta, tá? Miriam e Projetec. E o roteiro já está atualizado também lá no ambiente. O roteiro de multiplicação para vocês. Bom, acho que fechamos por aqui essa primeira etapa, né? Pessoal, vão surgir dúvidas no processo, por isso que ainda tem outros 3 encontros. E aí, nesses outros 3, hoje foi muito mais um geral, para tirar dúvidas gerais que surgiram. Tá, Miriam pode me chamar no particular. E nos próximos encontros a gente lida mais com as especificidades de cada um de vocês, de cada grupo. Combinado? Então, qualquer coisa, é só chamar, acionem os tutores, a equipe, lá na plataforma também, ou via WhatsApp, nós estamos disponíveis aqui para apoiá-los nesse processo, apoiá-los e apoiá-las nesse processo. Não esqueçam de validar a presença, tá? Lá na plataforma, que é uma maneira da gente contabilizar no sistema. Isso. Alguma consideração, Marta? Não. Como você já fez, estamos disponíveis para tirar dúvidas tanto na plataforma quanto no grupo. E podem me chamar, chamar os tutores também, né? Quem tiver com uma dúvida mais específica, estamos todos disponíveis para tirar as dúvidas de vocês.
É isso. Tá, vai ficar gravado e depois a gente disponibiliza a gravação. Quero agradecer a presença de todos vocês. Desculpa aí pelos problemas técnicos. A minha internet caiu, a da Marta caiu, eu estou no celular, enfim. Essas coisas sempre acontecem quando a gente vai falar de tecnologia. Parece que é o tal do... Exatamente, para chamar de mentiroso, que não sabe fazer, não sabe mexer. Toda vez que a gente vai falar de tecnologia, dá um problema na tecnologia, mas faz parte. E, então, quero agradecer e boa tarde para vocês. Bom restinho aí de semana. Em semana já está chegando. Bom, quase sextou. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, até Obrigada. mais.